Estamos de volta com o programa Conexão Vestibular. Aqui você acompanha tudo o que acontece nesse dia de provas. Lembrando que estamos também ao vivo pela TV Horizonte e pela TV Educar. Agora são 4h05. Bem, gente, nós vamos à entrada do Campus Coração Eucarístico conversar com a Larissa Souza, que parece que está com uma candidata que quer ser nossa colega de profissão, né, Larissa? Pois é, Aline, boa tarde pessoal de casa. Neste vestibular estão sendo ofertadas mais de 9.000 vagas para os 145 cursos da PUC Minas. A previsão é que as provas terminem oficialmente às 6 da tarde em todas as unidades e campi. E aqui ao meu lado está a Ana Laura Alcântara, que é candidata ao curso de jornalismo. Ana Laura, como foi a sua preparação para o vestibular da PUC Minas? Bom, além do preparatório da minha escola, que é uma escola particular, eu fiz um preparatório para vestibular e Enem. Além disso, dando sempre foco, né, na redação e na área de humanas, que é o maior forte. E o que você achou do tema da redação? Foi tranquilo de fazer ou você achou muito difícil? Bom, eu gostei do tema da redação, a gente chegou a desenvolver esse tema na minha escola e no cursinho também, sobre principalmente a leitura e as novas ferramentas que pode ser feita a leitura, principalmente em tablets, computadores, etc. E o que te fez escolher a PUC Minas? Bom, eu participei da PUC Aberta e gostei muito. Sei que a PUC Minas é referência em jornalismo em Minas Gerais e até mesmo no Brasil e é a minha primeira opção para o curso de jornalismo. Muito obrigada, Ana Laura. E vale lembrar que o gabarito será divulgado daqui a pouco, por volta das 7 da noite. É com você, Aline. Larissa Souza para o Conexão Vestibular. Muito obrigada, Larissa. Gente, vou atualizar as horas em horário de verão, tá aí. São 5 horas e agora 7 minutos. Bem, e neste bloco vamos falar sobre o ensino da sociologia e da filosofia no ensino médio. Parou para pensar que essas matérias podem contribuir para a formação de um Estado laico e democrático? Pois é, o aprendizado dessas disciplinas influenciam na formação do aluno como cidadão. E quem está na sala de aula falando da filosofia e da sociologia geralmente não tem a formação adequada para a função. É aí que está o problema, né? É o que nos conta a matéria de Lucas Franco. Que a escola é responsável pela construção do conhecimento, todo mundo sabe, mas ela também precisa contribuir para a formação de um cidadão ético. E é aí que muitas vezes entra a filosofia e a sociologia. A verdade revelada é aquela que é revelada por si só. Nesta escola estadual, na região oeste de Belo Horizonte, um projeto busca levar a filosofia ao encontro dos estudantes. O Café Filosófico é um espaço em que cada turma do ensino médio discute temas variados. Aqui é o espaço da gente aprender essa questão do respeito, de respeitar a opinião do outro, a ideia do outro, para a gente construir um mundo melhor. E principalmente a questão da democracia. É o respeito, é saber ganhar, saber perder, saber o que eu posso ser melhor, para o mundo ser melhor. O mundo é o mundo onde eu estou vivendo. A sala de aula, o meu bairro, a minha cidade, né, o meu país, o que eu posso contribuir com ele, com as ideias, a partir da filosofia. Com a filosofia a gente questiona mais, a gente quer conhecer mais, a gente quer buscar mais. Então, eu acho que essa oportunidade é muito boa para cada um de nós. Igual, desenvolvi muito a minha fala, reduziu muito a minha timidez com os debates, com a discussão mesmo. Então, acho que serviu muito para o meu crescimento e para de todos aqui. Já nesta escola particular, os professores incentivam o debate entre os alunos durante as aulas e reforçam a importância de formar cidadãos que saibam refletir e argumentar sobre assuntos da sociedade. A gente consegue promover debates, a gente consegue fazer com que esses alunos se preparem para um exercício crítico e cidadão. A função precípua da educação é a formação para a cidadania, para o desenvolvimento da pessoa integral e também para o mercado de trabalho. O ensino da filosofia, eu acho ele importante para você aprender a refletir de forma mais crítica, saber pensar. E já em sociologia, você aprende quais os problemas da sociedade atual, qual o seu papel como indivíduo
nessa sociedade. Eu acho importante a filosofia, a sociologia para o nosso cotidiano, para a gente poder analisar, criticar e refletir sobre os temas do nosso dia a dia e também para a gente respeitar as diversidades do mundo como elas são hoje. E a sociologia e a filosofia dão um embasamento para a gente poder fazer isso. As disciplinas de filosofia e sociologia são obrigatórias no ensino médio, mas isso não é garantia de aprendizagem. Em Minas Gerais, por exemplo, dos 5.288 professores de filosofia e sociologia da rede estadual de ensino, apenas 779 possuem cursos de graduação ou pós-graduação nessas matérias. Já os outros 4.509 professores são formados em outras áreas. De maneira geral, quem deve dar aula de filosofia e sociologia são pessoas graduadas nessas duas áreas, né? Porque a tendência é que um professor que venha ou da matemática, ou da física, ou mesmo da história, ele tenha uma abordagem epistemológica, uma abordagem do conhecimento da área que é pertinente de outra área. E muitas vezes ele não só não tem um conhecimento amplo dessas duas áreas, como ele também não tem conhecimento das metodologias, das questões principais que aparecem ali. Então acaba sendo um quebra-galho, né, que introduz algumas questões, mas vai ser sempre uma visão mais limitada em relação a quem é formado na área. A formação do professor é essencial para que o seu aluno possa realmente descobrir e construir conhecimentos. Nós entendemos que o conhecimento se dá numa relação, uma relação entre professores, alunos, comunidade escolar e toda a sociedade. A procura por cursos de licenciaturas tem registrado queda e pode ser uma preocupação para o futuro. Os cursos de licenciatura têm poucos alunos, então nós vamos viver um certo apagão de professores qualificados para trabalhar nessa área e que, se não houver bons incentivos, bom planejamento da parte do governo, da parte das instituições que trabalham com isso, nós vamos ter problemas e isso vai estourar lá na frente com incapacidade de lidar com as problemáticas da nossa sociedade. Mas se depender destes estudantes apaixonados pela matéria, a filosofia vai ter espaço garantido, tanto nas salas de aula quanto na vida de cada um. Além de abrir a nossa mente, ela pode fazer com que nós pensemos mais no que vamos fazer, nos nossos atos, no dia a dia. A filosofia, primeiro de todas, ela nos ensina a ter uma reflexão lógica, uma reflexão crítica sobre a sociedade e coisas que a gente considera normalmente banais no nosso dia a dia. Relações mesmo de família ou até mesmo coisas importantes como política, o sistema da democracia. A gente tem uma base mesmo para criticar o sistema que rege, que está tão presente mesmo na nossa vida. Para continuarmos falando sobre esse assunto, então eu recebo a Clara Senra, que apurou números interessantes, informações interessantes para a gente, né? Nos conte, Clara. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Rafael. Então, eu trouxe algumas informações para você. Na prática, nós vemos na pesquisa de educação feita pelo Censo de 2009. Vamos ver a arte agora um pouquinho para poder entender um pouquinho dessa defasagem. As disciplinas de filosofia e sociologia são obrigatórias no ensino médio, mas isso não é garantia de aprendizado. Em Minas Gerais, por exemplo, os 5.288 professores de filosofia e sociologia da rede estadual de ensino, apenas 779 possuem cursos de graduação ou pós-graduação nessas matérias. Já os outros 4.509 professores são formados em outras áreas. Bom, como vimos, a Aline está faltando um pouco de estímulo para a formação de professores nas áreas de filosofia e sociologia. Pois é, então vamos dar esse estímulo. A PUC Coração Eucarístico, ela oferece tanto o curso de filosofia quanto de sociologia na unidade de Coração Eucarístico no turno da manhã. Então nós temos essa opção para quem tiver interesse pela área, né? É verdade. E a formação continua nos cursos de extensão. Essas áreas se destacam no núcleo de políticas sociais e urbanas. Elas sempre são áreas amplas de pesquisa. Pois é, gente, quando a gente fala de pesquisa, tem tudo a ver com universidade e muitos pensam em ser professores, né? Quando estão aí começando a estudar. É o caso de vocês, vocês pensam em ir para essa área de comunicação, de dar aula ou não? Olha, Aline, eu gosto mais de fazer do que ensinar, mas
nunca se sabe, né? A gente não pode falar que nunca vai ir para a área, porque a gente não sabe o que vai ser da vida, mas, por enquanto, eu saio fora dessa. E você, Clara? Olha, eu acho um dom quem dá aula, sabe? Mas eu gosto muito de fazer o jornalismo, de ser repórter, de trabalhar dentro do estúdio, sabe? De trabalhar na produção, até passar TP eu adoro. Então, assim, essa parte toda assim, do jornalismo eu gosto muito. Lembrando que no dia a dia, né, a gente aprende e ensina o tempo todo, né? Com certeza. Então vamos conversar agora com o Pablo Nascimento, que traz mais informações. Pablo, boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que acompanham o Conexão Vestibular. Hoje o dia foi mais uma vez muito quente. Os termômetros aqui na cidade chegaram a 32 graus e a umidade relativa do ar a 40%. Belo Horizonte tem enfrentado um clima desértico. Ontem os termômetros chegaram a 37 graus e a umidade relativa do ar a 12%. A PUC Minas sempre deixa disponível no dia da aplicação da prova uma equipe médica para os alunos. E agora eu vou conversar com a doutora Aline Irfe para fazer um balanço para a gente de como foi o dia hoje. Boa tarde, doutora Aline. Como foi o movimento hoje nesse dia tão quente? Boa tarde, Pablo. Até às 17 horas foram 11 atendimentos no posto médico, sendo que um atendimento foi externo. Nossa equipe se dirigiu até o prédio do candidato a fim de resgatá-lo e de prestar o atendimento necessário. Doutora Aline, nesses dias tão quentes, de umidade tão baixa, quais são os cuidados que nós deveríamos ter? Sim. Hidratação, mais importante a água, refeição leve, uso de boné, chapéus, permanecer sempre na sombra, protetor solar, isso é o mais importante. Obrigado, doutora Aline. Bom, pessoal, nós devemos sim seguir essas dicas da doutora Aline, porque a semana que se inicia também promete muito calor. Não temos previsão de chuva para o início e a previsão é que na segunda-feira os termômetros cheguem a 31 graus e na terça-feira a 33 graus. Pablo Henrique Nascimento para o Conexão Vestibular. Muito obrigada, Pablo. Nossa, vamos preparar, hein? O calor tá aí. E o Conexão Vestibular vai para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho com outras informações sobre a PUC Minas e com a cobertura ao vivo do vestibular primeiro semestre de 2016. Não saia daí.